Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos os irmãos e a todas as irmãs. Estamos entrando para mais uma reflexão, uma live de reflexão espiritual. E estamos neste momento, daqui a 4 minutos, esperando um pouquinho o pessoal ir entrando, para a gente ir realizando as nossas reflexões iniciais. Daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. A internet deu uma caída. Poxa vida. Ai, ai.
Boa noite, estamos de volta. A internet deu uma caída aqui, mas estou aqui de volta. Queridos e queridos amigos e amigas, vamos retornar aqui à nossa live. O pessoal que está entrando aí já pode colocar nos seus comentários. Estamos de volta aqui. Mais uma vez, um abraço aí para o pessoal que está aí. Sônia, Maricélia, o Valmor, que já pediu aí as orações. Deixa eu ver que está aí. Boa noite, Sônia. Maricélia também. Maricélia Moreira. O Valmor já está por aí também. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, aqui eu. Deixa eu ver se tá. O Valmor está dando boa noite dele. Boa noite. Está pedindo oração para Humberto Xavier de França, que desencarnou ontem. Muita gente desencarnando, né, meu irmão? Vamos retornar à nossa live. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nesse momento. O pessoal que já está aí. Quem já está aí pode dar um oi para a gente aí, para saber quem foi que já entrou de volta. Já está aí novamente. A gente vai começar agora. Deixa eu só retomar aqui. O pessoal que está aí já pode ir dando um oi. Boa noite para todos e para todas. Estamos aqui de volta. Ajeitando aqui só para a gente retomar nossa reflexão da noite. Como é que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Na paz de Jesus? Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Estamos aqui de volta, como eu falei anteriormente. Deixa eu ver aqui. O pessoal já está aí, ó. Todo mundo já está entrando aí. Uma boa noite para todos. Vamos começar, né? Aquela irmã que está precisando de oração, o momento de você colocar aí o seu copinho com água. Hoje o tema é alma imortal, o tema de hoje. Na opinião de vocês, meus amigos e minhas amigas, qual a opinião que vocês têm sobre esse tema? A alma é realmente imortal? Ou depois da nossa desencarne, da nossa morte, acaba tudo? Qual a opinião de vocês? Hoje a gente vai falar sobre isso. Sua opinião é muito importante, você já pode ir colocando aí. Mas vamos, como costumeiramente a gente faz, a gente pede para cada um dos irmãos colocar o seu copinho com água. Aqui é água, viu? Aqui é água que eu vou botar aqui lá para fluidificação. E a gente pede para os irmãos agora colocar os seus nomes aí na linha do tempo, que a gente vai fazer prece. Sônia, Valmor, Humberto Xavier, que Valmor pediu aí por ele. Por todos esses irmãos aí, nós estamos pedindo hoje que a espiritualidade maior possa ir ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Neste momento, vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo auxílio para todos nós, neste momento de grandes dificuldades espirituais. Vamos focar nesse momento numa força caindo sobre cada um de nós. Pedimos a permissão dos mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, toda a pleiade de espíritos iluminados de Deus e Jesus, que possa entrar na casa de cada um dos irmãos, trazendo os medicamentos espirituais que tanto necessitamos nesse momento, que a espiritualidade maior possa trazer discernimento, conhecimento, possa trazer um pouco mais de serenidade para a mente de cada um de nós. Que no nosso dia de hoje nós possamos refletir as dificuldades, sobre os desafios que encontramos e agradecer acima de tudo a Deus pela força, pela coragem de ainda estarmos juntos, que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para as melhores energias, as energias divinas que estão dentro de nós. Deus e Jesus nos abençoe para tudo sempre. E vamos começar a nossa reflexão, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje o tema é a alma imortal. Nossa aguinha fluidificada aqui. Para tratar sobre esse tema, nós vamos trazer alguns pontos espirituais aqui da doutrina espírita. Sônia está pedindo também mensagem. Deixa eu ver aqui. Sônia pedindo oração para Rosíris Alves do Nascimento. Rosíris é dos bancários, é, Sônia? Eu conheço uma Rosíris dos bancários. Não sei se é ela.
Mas hoje a gente vai falar sobre a alma imortal. Vai ser basicamente uma reflexão, não só sobre a morte, mas sobre a vida, sobre a vivência do espírito, sobre o nosso destino. O que é que acontece com cada um de nós após o desencarne? Nós chamamos a morte, esse processo transitório, né, de desencarne. O que é que acontece com cada um de nós após o desencarne? De onde eu vim? É uma reflexão importante que eu faço nesse momento. Para onde eu vou em termos espirituais? Depois, meu irmão e minha irmã, que eu desencarnar, eu vou para onde? Qual o meu destino? E nesse sentido, a gente observa que nós iremos fazer uma reflexão importante sobre a questão da imortalidade do ser espiritual. Somos seres espirituais, nós não podemos esquecer nunca disso. Antes de sermos seres materiais, de estarmos aqui na carne, nós não podemos esquecer jamais que somos seres espirituais. Nesse sentido, a gente vai observar que o ponto básico é, vamos refletir, a nossa alma é imortal. Mas será que a nossa alma é imortal mesmo? Quando eu digo a alma é imortal, eu posso estar fazendo uma afirmativa, para mim uma afirmativa. Mas eu posso também fazer uma pergunta. A alma é imortal? Por que a alma é imortal para vocês? Sônia pode colocar sua opinião, Valmor e outros irmãos que estejam por aí. A alma será que é imortal mesmo? E a gente vai partir desse ponto. Tudo se acaba com a morte? Ou existe algo além da morte, do que sobrevive a essa decomposição do corpo físico, como Augusto dos Anjos, na sua poesia, tanto fala, né? Será que nós sobrevivemos à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde é que essa alma vai? Vai para onde? Vai para algum local? Vai para algum plano? Para onde é que vai? Qual o destino da alma? E onde é que eu estava antes? Antes de eu vir aqui para a Terra? Antes de eu reencarnar? Onde é que eu estava? Essas são perguntas importantes de eu começar a fazer para mim mesmo. Para que a gente entenda um pouquinho de todo esse conceito de sobrevivência do espírito, de desencarne, da imortalidade da alma, nós precisamos compreender o que é que significa a alma. A alma é uma palavra que vem do latim. A alma do latim significa ânima. E ela corresponde, o seu conceito, é semelhante a uma palavra grega, que é ânimos, que é o vento, que justamente significava este ser imaterial, este ser individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Desde a concepção grega antiga, que alma significa isso, é algo que sobrevive ao corpo, é algo que anima esse corpo e que depois que ele sai, ele sobrevive. O corpo fica, mas ele sobrevive. Para o espiritismo, a gente precisa compreender que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu envoltório. Presta atenção, muitas vezes a gente confunde alma e espírito, que praticamente são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas também. Para a gente entender, nós somos espíritos e esse espírito que nós somos, ele quando encarna no corpo material, ele é alma, porque ele anima o corpo material. É o conceito, certo, do grego que vem do latim, que significa justamente isso. Essa essência que anima o corpo material chama-se alma. Esta alma, este algo que anima esse corpo material, os gregos também acreditavam que sobreviviam, o que sobrevivia. E a gente começa a observar imortalidade. A imortalidade, ela pode ser considerada, dentro do seu significado, a vida sem fim. É aquilo que não é submetido à morte. É imortal. É uma coisa que não se acaba. Ou seja, se nós somos seres imortais, o corpo material que a gente acha que se acabou, ele não se acabou. Ele apenas se transformou. O corpo material ficou e o corpo espiritual sobreviveu. A imortalidade que nós podemos dizer que existe é a imortalidade do espírito, que é a nossa essência principal. O corpo físico, ele é mortal, ele fica, mas o corpo espiritual,
ele sobrevive e continua. Ele perdura através das várias encarnações. Para o ser materialista, se você perguntar para um materialista, certo? O que é que vai significar alma? A alma, para o materialista, é o princípio da vida orgânica material. Acabou a vida orgânica, se acaba. Não tem existência própria e se extingue com a vida. Acabou a vida material, a alma se acaba. Ele está dentro do nosso campo mental. Isso é o que nós chamamos de materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de que é como que fosse assim, que é um instrumento quebrado, que não produz mais um som, que ele não tem alma. Olha só, fica interessante o comparativo que a gente faz. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. O Valmor já está colocando uma opinião aí, ó, que ele diz o seguinte: com certeza nossa alma sobrevive e está comprovada através dos ensinamentos de Jesus. Está aí na telinha. E das memórias que trazemos de realidades que muitas vezes não temos como explicar através de nossa experiência atual. Exatamente, Valmor. E a gente vai falar daqui a pouco sobre essas experiências atuais e das experiências que nós chamamos de quase morte, daqui a pouco. Mas vamos por parte. Para o materialista, acabou o corpo físico, a alma se acaba ali. Essa é a concepção materialista. Para o panteísta, a alma é o princípio da inteligência. Ele é um agente universal de que cada ser absorve. O panteísmo é uma concepção que você pega o princípio vital do universo, absorve ele e depois você joga no universo novamente esse princípio vital. E existe como se fosse uma alma única, que é distribuída em fagulhas para os diversos seres inteligentes da natureza. Após a morte, cada fagulha volta a uma fonte que eles chamam de fonte comum, confundindo-se então com o todo, como os córregos, os rios, que retornam para o mar de onde saiu. A comparativo para o panteísta acontece mais ou menos dessa forma, né? É retirado um princípio vital e depois é jogado de volta esse princípio vital. É como se fosse quase que uma marionete. É também uma concepção quase que panteísta, né? Aliás, quase que materialista, né? Para os espiritualistas, a gente falou da visão materialista, para o panteísta e para o espiritualista, né? Para o espiritualista, todo aquele que acredita na sobrevivência do espírito, ele é espiritualista. O católico é espiritualista, o evangélico, o espírita, o budista e assim por diante. Todas as religiões, elas são espiritualistas. Para o espiritualista, aí o espiritualista, de uma forma geral, mesmo tendo crenças, denominações diferentes, os espiritualistas, eles acreditam que a alma é um ser que sobrevive à morte, que sobrevive a essa passagem, né? A forma como sobrevive, aí cada um vai explicar de um jeito diferente, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A alma, então, para o espiritualista, é um ser moral. Ele é distinto, ele é independente da matéria. Ele só liga-se à matéria porque precisa da matéria para esta experiência aqui no plano material. E ela conserva, após a morte, a individualidade. Cada um de nós deixa o corpo material, a vestimenta aqui, e o espírito continua. Esta doutrina, que, para a qual a alma não é causa e não é efeito, é a do espiritualista, de uma forma geral, né? Para Allan Kardec, ele acha mais lógico tomá-la no seu significado mais vulgar, que a alma é um ser imaterial, ela é individual, que somos todos nós e que sobrevivemos ao espírito. Essa é a concepção kardeciana. Quando esse espírito encarna, ele anima o corpo material e essa alma, então, ela existe dentro de nós. E ela sobrevive à morte, que nós chamamos do corpo físico desencarne. Olha só que interessante, você vai ter várias religiões que falam sobre isso. Você pega, por exemplo, os americanos, de uma forma geral, tem essas concepções. Se você for ver os europeus também, dentro das várias religiões, tem várias experiências universais que mostram que o ser humano nasce, cresce, luta, sonha, traça planos, constrói milhões de coisas para o futuro, mas em algum momento ele vai ceder à morte. Não vai existir, como dizia seu Laelso, uma única pessoa nesse mundo que vai dizer, essa não vai morrer. Todos nós iremos morrer ou desencarnar. Para um hinduísta, ele considera também que a morte vai morrer. A morte
o ser espiritual, ele é eterno para o budista também, para o católico, por exemplo. Vamos pegar aqui para a gente entender mais a diferença do católico, do evangélico e do espírita, que são princípios diferentes de explicações. Para o católico, quando você desencarna, né? Você, se for uma pessoa boa, vai para o céu. Se for uma pessoa não tão boa, para o inferno. Se for uma pessoa mais ou menos, vai ter um meio termo, que é o purgatório. Para o evangélico, não existe purgatório. O céu e o inferno. E para o espírita, ele não acredita em céu e inferno. O céu e o inferno são estados de consciência. Após o desencarne, você vai para planos espirituais, que não são zonas fechadas, que você vai ficar eternamente naquele local circunscrito. Né? Você vai para planos que, através do processo reencarnatório, você pode retornar ao plano material e depois retornar para o plano espiritual e voltar até você se melhorar, se você evoluir. E você pode passar por esse processo evolutivo nesse plano aqui ou em outros. Né? Não é necessariamente no plano nosso que estamos aqui. Os seres mais evoluídos espiritualmente, eles se encarnam em outros planos mais elevados, até chegar a um plano tão elevado que o espírito não precisa reencarnar mais. É o caso dos espíritos divinos. Por exemplo, o espírito de Jesus não precisa mais reencarnar, ele veio à Terra com uma missão. Né? Assim como alguns espíritos vêm com missões aqui na Terra. Ou seja, você vai ver experiências diferentes. O católico pensa o céu, o inferno, o purgatório, o espírita já não pensa assim, os espíritas são planos, o evangélico, o céu e o inferno, e as religiões, de uma forma geral, vai dentro dessa linha. Né? Olha só, a gente já tem uma certa intuição que a morte não é o fim de tudo, mesmo nós, cada um de nós tendo um medo muito grande, a gente tem um temor da morte muito grande, mas todos nós temos uma intuição que um dia a gente vai desencarnar. Ou tem alguém aí que tem a intuição que não vai desencarnar. Sônia, você acha isso? Amor, você acha que vai ficar aqui na Terra vivendo 500, 400 anos seguidos? Ou será que você desencarna, depois volta para lá e vem para cá de novo? A gente tem uma intuição de que um dia a morte vai bater na nossa porta. Mesmo a gente não querendo ficar por aqui, mas até o próprio corpo físico, ele não vai aguentar. Ele vai se saturar e vai necessitar de partir para a verdadeira morada. A nossa verdadeira morada, ela é no plano espiritual. E a gente tem uma certa intuição que a morte não é o fim de tudo. Ela, nós podemos dizer, não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra coisa. Né? Na morte, o homem acaba e a alma começa. André está entrando por aí. Um grande abraço, André, diretora André. E nesse sentido, nós temos até uma certa intuição de que cada um de nós um dia vai morrer. Né? E a gente não precisa ter esse receio tão grande. Né? Algumas pesquisas da tanatologia, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, tanatologia. Thanatos é o deus da morte, a teologia, tanatologia, a morte, o estudo sobre a morte. Né? A tanatologia é uma ciência da vida e da morte. Boa noite, André está dando boa noite. Boa noite, André. A tanatologia, existem algumas pesquisas dessa área, que é uma ciência que fala da vida, da morte, que visa humanizar o atendimento aos que estão sofrendo por perdas graves, né? Podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação dos profissionais que se interessam aos cuidados paliativos diante do luto das pessoas. De acordo com Evaldo Alves de Assunção, um médico e biotanatólogo, é um nome meio difícil, né? Da cidade de Summit, uma cidade chamada da fundador de Summit, né? E a tanatologia é muito mais do que uma ciência da vida, do que uma ciência da morte. A ciência olha e, ao mesmo tempo, ilumina a vida a partir do que se aprende com os que estão morrendo. Nós aprendemos muito com os que estão morrendo. O amor está fazendo uma pergunta aí, ó, Humberto. Há explicações a respeito das atividades dos espíritos que habitam nas paragens mais elevadas? O amor está perguntando, ó, vou repetir, está perguntando se há explicações a respeito das atividades dos espíritos que habitam nas paragens mais elevadas. No Valor existem sim várias mensagens espirituais que falam de espíritos mais elevados que
que estão em colônias espirituais bem elevadas e que muitos deles vêm à Terra em missão, trazer mensagens, até se colocar no plano material para trazer alguma evolução. O próprio Jesus, ele precisou vir no corpo físico para trazer a sua mensagem. Mas muitos outros espíritos aqui vêm, espíritos já até evoluídos para trazer. Mas existe mensagem, sim, que fala de espíritos que estão em outras paragens, em outros planos mais elevados, no processo evolutivo. Isso existe sim, viu, Valmor? Mas vamos lá. Pesquisas de tanatologia que já mostra isso. Dentro desse ramo da tanatologia, de estudo da morte, tem um fenômeno que eu acredito que vocês devam já ter ouvido falar, que é o EQM, experiência de quase morte. Já teve várias reportagens há uns anos atrás no Fantástico que passou, né? E as experiências de quase morte, eles mostram muitas coisas interessantes daquelas pessoas que bateram na porta da morte, mas retornaram. Não sei se vocês já ouviram falar. E tem um cientista, um médico norte-americano chamado Raymond Moody Jr., que ele fez um livro Vida Depois da Vida, que ele fala de vários casos de pessoas que bateram no outro plano, do outro lado da vida, e depois retornaram. E ele coloca vários casos, né? Esse Raymond Moody Jr., nesse livro Vida Depois da Vida, ele é um pioneiro no estudo desse assunto, né? Dessas experiências de pessoas que aparentemente desencarnaram e retornaram à vida material. Olha só que coisa interessante. A situação começou a mudar na virada do milênio, que começou a aparecer muitas dessas experiências que foram relatadas por pessoas e alguns cientistas escreveram sobre ela, inclusive o Dr. Raymond Moody Jr., que fez livros a respeito desse tema. E na virada do milênio apareceu vários casos, né, sobre isso nos Estados Unidos, né, na Europa, muitos casos que aconteceram, detectando esses processos cerebrais, né, que detonaram eventos de experiência de quase morte, começaram a fornecer relatos de pessoas que começaram a dizer que quando estava lá na cama, em estado terminal, desencarnando quase, né, para algumas pessoas, eles viram uma luz e passaram por essa luz, por esse túnel, foram ao outro lado. E lá, geralmente, eles tiveram contato com outros seres espirituais, certo? E conversaram com eles, depois retornaram. O espírito que estava lá disse, não, chegou a sua hora, volte. E essa criatura que achou que ia desencarnar, retornou e voltou para a sua vida, a vida física novamente, porque não era a hora dessa pessoa. Todos nós temos a hora programada, a hora da morte, né? Tem alguns até que antecipam um pouco mais por negligência, mas todos nós programamos, né? No plano espiritual, todos os passos da nossa vida, inclusive o momento do nosso retorno ao plano espiritual. E olha só, a experiência de quase morte, todos esses relatos que foram colocados nesse livro, se foram relatados por pessoas, em vídeos, em reportagens, em depoimentos, mostrou uma coisa interessante. Em todos os casos, essa volta da pessoa, nessa experiência de quase morte, a pessoa volta, podemos dizer assim, transformada. É uma volta transformadora. Ela não voltou a mesma pessoa. Ela começou a ser uma pessoa mais solidária. Ela começou a ser uma pessoa mais desprendida dos valores materiais. E o medo da morte daquela pessoa que tinha antes se evapora. Não tem mais medo. É um relato de quase todas as pessoas que passaram por essa experiência. O que sugere, por exemplo, um estudo que foi feito na Holanda no ano de 2001, uma revista médica chamada The Lancet, uma revista muito famosa, muito conhecida, que mostra vários relatos do doutor cardiologista Pim Van Lommel, que ele mostra vários casos de pessoas que, quando retornaram, passaram por experiências transformadoras na vida, e mostrou vários casos que acompanhou, né, esse médico, de sobreviventes de paradas cardíacas. Por 14 anos, esse médico aqui estudou casos de experiência de quase morte. E em todas elas, os relatos das pessoas apresentaram essas mudanças positivas, esse retorno positivo. Mudanças em atitudes, mudança diante da morte, mudança diante da solidariedade do outro. E muitas vezes os relatos quase são muito parecidos, batem muito um com o outro, né? Olha só, tem um depoimento que eu destaquei aqui de um velejador, né, muito conhecido
conhecido medalhista olímpico Lars Grael, e ele passou por essa experiência de quase morte. E eu destaquei aqui uma passagem que ele relatou quando passou por isso. E eu vou ler para vocês, que eu anotei aqui. E diz o seguinte: Lars Grael: é uma coisa muito difícil de descrever. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Ele não tem essa concepção mais espiritual das coisas, né, Lars Grael? Tive uma morte momentânea, ele relatando, e me senti mais leve, com menos dor, senti uma paz tão grande, uma paz muito grande. Também me vi levantando do meu corpo, voltei à vida. Estou colocando aqui o relato ipsiliter dele, né? Mas tive uma segunda parada e de novo me senti saindo do corpo. Era uma sensação menos nítida. Acho que estava partindo. Ele achou que estava realmente morrendo. E foi uma coisa de segundos. Mas parece que o tempo ficou parado. Ele relata isso, né? Hoje vejo a vida por uma outra ótica. Ele retornou e, a partir dessa experiência, ele disse que voltou modificado, vendo hoje um outro mundo, né? Os valores dele mudaram. Hoje ele diz que aprecia coisas mais simples, por exemplo. Se antes ele não tinha tempo, até um gole de água hoje, ele diz que observa, né? Um beijo dado nos seus filhos, na sua esposa, ele diz, segundo o relato de Lagrel, tudo mudou. Esse é um relato que eu trouxe que pode-se dizer que ele é repetitivo em muitos dos casos das pessoas que tiveram essas experiências de quase morte. Eu não sei se algum dos irmãos que estão aí, se já ouviu falar, acredito que sim, né? Ou alguém que já passou por essa experiência. Eu não conheço aqui em João Pessoa, né? Mas através de entrevistas, já vi muitas entrevistas que falam sobre isso. Em outro livro chamado Explorações Contemporâneas da Vida e da Morte, de Kelly Doe, um PhD, que estuda também as experiências em caso de quase morte, ele diz também que o que sobrevive, ele faz uma pergunta, o que é que sobrevive à morte do corpo físico? Ele faz nesse livro, né? De Explorações Contemporâneas da Vida e da Morte. E essa indagação, ele diz que há muito tempo fascina a humanidade. E durante décadas também ele estudou e ele observa esse novo paradigma, que ele destaca no livro, esse novo paradigma de mudança que acontece nos relatos de experiência de quase morte. E ele mostra uma hipótese muito forte no livro, que é que o que sobrevive é a consciência humana que sobrevive à morte, que nós chamamos de morte do corpo material. Essa consciência sobrevive. Nesse livro, ele examina todo esse desenvolvimento, todas essas ideias de eruditos, de pesquisadores. Ele diz que o destino de nossa alma depois da morte é um tema que merece sérias reflexões e que a gente possa rever as nossas convicções da vida de uma forma geral. Quando ele fala da vida, a morte é muito mais do que uma reflexão sobre a sua vida, que você passou, que você poderia experimentar muito mais, né? E diz que as pessoas que passaram por isso têm um impacto muito grande sobre o aqui e o agora, sobre as experiências. E existem várias outras pesquisas, né? Em um livro chamado A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, outra grande estudiosa do assunto, ela fala assim que encontrou nas suas pesquisas muitas pessoas que passavam por estágios semelhantes e que foram confrontadas com a morte iminente. Segundo Elizabeth Kubler-Ross, ela destaca mais ou menos qual o processo que acontece das pessoas que estão no processo da morte, e principalmente nas experiências de quase morte, né? Ela diz que o primeiro momento dessa experiência é o choque. Tem um choque que nega a morte, que nega existir isso. Depois começa a vir a raiva, o rancor, depois vem mágoa e vem dor. Tudo isso é relatado por Elizabeth, né? Através dos relatos das pessoas, né? Daqui a pouco eu vou falar a opinião de Valmor, viu? Mas só para encerrar essa parte aqui, Valmor, para eu colocar a sua opinião. E ele diz que a pessoa passa por tudo isso, né? Por essas mágoas, por essas dores. E mais tarde eles começam um processo engraçado, começam a negociar com Deus. Diz, se eu voltar, eu vou ser diferente, né? Aí muitas vezes fica deprimido, porque sabe que talvez não vai ser tão diferente assim, mas elas acabam sendo diferentes, né? E elas começam a perguntar depois, mas por que eu? Por que isso acontece comigo? E por fim ela começa a ficha cair. Elas começam a se retrair por um tempo, começam a se afastar muitas vezes dessas ideias e começam a buscar um estado de paz e aceitação. Então, bom, isso é o que acontece na roda da vida diante da morte.
Elizabeth Kubler-Ross fala. Olha só, antes de eu falar uma coisa aqui, ó, antes de eu falar, viu, amor, tem uma coisa aqui bem interessante que a gente vai falar agora, certo? Bronnie Ware é uma enfermeira que passou muitos anos trabalhando com cuidados paliativos, cuidando de pacientes nos seus últimos meses de vida, pessoas em estado terminais, né? E ela fez um livro chamado Stop, 5 arrependimentos das pessoas que estão para morrer. 5 arrependimentos, pessoas que estavam para morrer, aí eles mostraram, através de relatos para essa enfermeira, 5 arrependimentos que tiveram diante da morte. E a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, sobre esses 5 arrependimentos. Mas antes disso, tem uma opinião de Valmor, que ele está colocando aí, ó, eu vou ler. Então, Valmor diz, Humberto, como explicar as nossas visitas a pessoas que já partiram de forma tão real? E por que, nesses casos, não conseguimos um contato mais demorado no ambiente visitado? Digo isso por ter tido uma experiência com uma tia há muitos anos. Ela me mostrava a nova morada, mas eu não conseguia ter acesso. Conservava com ela a uma certa distância. Olha só, uma pergunta bem interessante, o amor, que merece muitas reflexões. Uma coisa importante é, nós, quando estamos dormindo, o nosso corpo passa pelo fenômeno o fenômeno que nós chamamos emancipação da alma. Esse espírito, realmente, ele vai a planos espirituais e acaba tendo encontros com outros espíritos. No seu caso aqui, foi um desdobramento que você teve, fenômeno de emancipação da alma, que foi lá. Provavelmente você não foi a determinados locais porque não tinha permissão e acesso ao seu nível de evolução espiritual. A gente só vai a locais compatíveis com o nosso tipo de vibração. Por exemplo, você pode ir a locais até o seu nível ou descer a outras paragens mais baixas, porque a sua vibração vai daí para baixo. Agora, para você ir a, por exemplo, eu desencarnei hoje para ir a uma paragem onde está Jesus, vai ser uma dificuldade muito grande, porque eu não tenho uma vibração para estar numa paragem igual a Jesus. Eu suponho, diante das minhas imperfeições, eu ainda não tenho essa permissão. E isso acontece muito conosco, né? Nós não conseguimos ultrapassar certos limites vibratórios por causa da nossa vibração. Provavelmente aconteceu isso. Espero, viu, não te decepcionar e dizer que você seja menos elevado do que essa irmã. Não é isso, mas provavelmente pode ser isso, meu irmão. Mas acontece, esses fenômenos de emancipação da alma é através da hora que a gente dorme, a gente se encontra muito com os espíritos desencarnados, e até com encarnados que a gente encontra ali no outro lado. Mas vamos para os 5 arrependimentos daqueles que estão para morrer. E esses 5 arrependimentos que eu vou falar aqui, a partir de Bronnie Ware. Vou botar aqui o nome, Bronnie, para vocês verem. Bronnie, vou botar aí na tela, Bronnie Ware. Só um minutinho, vou botar o nome dela para vocês verem, depois que se quiserem pesquisar, Bronnie Ware, pronto. É esse nome que está na tela aí, que eu botei agora. Se vocês quiserem pesquisar, essa mulher, Bronnie Ware, é uma enfermeira, e ela fez uma pesquisa sobre 5 arrependimentos daqueles que estão para morrer. Ela fez através de pessoas que estavam em estado terminal nos últimos 3 meses de vida. E os relatos foram fantásticos. Certo? A gente vai agora nessa parte final. A gente tinha muita coisa aqui para falar, mas como eu falei muito aqui nessa parte inicial, talvez não dê tempo para a gente falar tudo. Mas vamos lá. 5 arrependimentos. Os 5 arrependimentos vai dar para eu falar esses 40 minutos. Diante dos estudos e dos relatos das pessoas, ela relata o primeiro arrependimento, né, das pessoas que estão para morrer. Elas colocam o seguinte lá, diz assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse viver, e não a vida dos outros que esperavam que eu vivesse. Olha só que coisa interessante. Pessoas que estão na beira da morte, elas dizem que um dos arrependimentos é: eu não vivi. Eu vivi a vida dos outros. Eu vivi a vida que os outros queriam, que esperavam que eu vivesse. E não a vida que eu queria. Olha só que coisa interessante. E isso é uma coisa para a gente refletir, meus irmãos. Isso pode acontecer com a gente. Muito. A gente está vivendo uma vida que não é a vida realmente que a gente quer, mas a vida que os outros querem que a gente viva. E quando chegar na beira da morte,
talvez a gente se arrependa. Talvez a gente entre nessa estatística aqui, ou nesse relato primeiro aqui. Se arrepender por não ter vivido. Esse é o primeiro relato de muitas pessoas. Esse foi o arrependimento mais comum das pessoas. Quando as pessoas começaram a perceber que a vida delas estava quase no fim e elas começam a olhar para trás. É fácil de ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das pessoas não realizou nem a metade dos sonhos e tem que morrer, sabendo que isso aconteceu por causa de decisões que tomaram ou não tomaram. Aí então a gente observa que a saúde traz uma liberdade que poucos conseguem perceber até que eles não a têm mais. Ou seja, vamos viver mais a vida que a gente quer viver e não a vida dos outros, mas a vida nossa. Essa é uma coisa muito interessante que a gente pode levar para a vida da gente. Alain está aí. Alain, vamos para o segundo arrependimento. Pessoas, quando estavam lá na beira da morte, além desse primeiro de dizer que se arrependeram, certo? Porque não tinham coragem de viver a vida, elas colocaram um segundo. Olha só, tudo que eu estou citando aqui serve para nós. O segundo motivo que as pessoas dizem de arrependimento diante da morte, né, diz assim: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E a enfermeira disse que ouviu isso de todo paciente masculino. A maioria dos pacientes masculinos, dos homens, disseram: eu só vivi para o trabalho. Eles sentiam falta, meus irmãos, de ter vivido mais a juventude dos filhos, viver em família, a companhia do seu marido, da sua esposa. Isso é um relato muito comum dos homens que a enfermeira observou, do arrependimento de não ter vivido com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos e só ter se dedicado tão unicamente ao trabalho. Aí eu pergunto: isso é mentira, meus irmãos? Isso acontece muito. Vamos pegar para nós somos exemplo disso. Quanto de nós nos dedicamos quase que 80% do nosso tempo ao trabalho? Esquecemos a nossa família. Esquecemos o nosso lazer. Esquecemos a religião. Esquecemos das outras coisas, que a gente tem uma vida que é além do trabalho. E as mulheres? As mulheres também falavam desse arrependimento. Só que como a maioria das mulheres que fizeram relato era de uma geração mais antiga, né? Muitos não tiveram carreira e não tiveram oportunidade de trabalhar. O relato foi menos do que o homem nesse aspecto, né? Mas alguns também relataram isso, trabalharam demais e deixaram os filhos em casa, né? Hoje, provavelmente, já está acontecendo muitos casos de pessoas assim. Muitas mulheres que trabalham, né? E provavelmente trabalham tanto que esquecem da família e esquecem de outras coisas, né? Mas o que a gente observa é que a mulher é diferente do homem, viu? A mulher tem uma jornada dupla ou tripla. Ela consegue, além de trabalhar, tomar conta de casa e tomar conta dos filhos. Isso provavelmente pode ser o diferencial que acontece, né? Agora, segundo a enfermeira, todos os homens que conversou se arrependeram de passar tanto tempo da vida no ambiente de trabalho. Segundo a enfermeira. Segundo tipo, vamos para o terceiro tipo. Porque se eu não falar aqui, não vai dar tempo, não. É um tema bem interessante, né? E essas pesquisas que a gente faz aqui, elas também mostram a importância de refletir sobre o tema, né? Porque é importante a gente observar de coisas que a gente pode estar passando por eles e utilizar para a gente. Vamos ao terceiro arrependimento. O terceiro arrependimento das pessoas, diante da morte, elas dizem o seguinte: eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Pessoas que se prendem e não falam o que o seu coração está sentindo. Morre, como diz o morre abafado, morre com aquela energia pesada dentro de si, não fala para o outro que ama, não fala para o outro que está incomodado e assim por diante. E as pessoas dizem: olha, eu deveria ter tido mais coragem de expressar as coisas que eu queria dizer. Aí às vezes a pessoa morre, né? E você não tem nem coragem de dizer para aquela pessoa que ama, que gostava dela, ou que tem alguma coisa que precisa ser resolvida, né? Muitas pessoas suprimiram seus sentimentos. Por quê? Para ficar em paz, para que o outro não fique com raiva. Olha só que coisa interessante, né? Isso a gente ainda acontece. Para que o outro não fique com raiva da gente, eu não vou falar o que precisa ser falado. Como resultado, eles se acomodam muitas vezes, muitos de nós, de não falar dos nossos sentimentos em uma existência medíocre, de não dar um passo à frente, de crescer como adulto, né? E muitas vezes nunca se tornar o que realmente nós somos capazes de ser. Muitos de nós
desenvolvemos até doenças relacionadas à amargura, a ressentimento que nós carregamos através desses sentimentos que ficam embutidos dentro de nós e a gente não bota para frente. Ou seja, vamos ter mais coragem de expressar nossos sentimentos, para que não chegue lá na hora da morte e a gente fique arrependido de não ter se expressado da forma devida. O terceiro é isso, né? Agora vamos para o quarto. O quarto arrependimento das pessoas dizem assim: eu gostaria de ter ficado em contato com meus amigos. Olha só, além da família, tem pessoas que dizem: eu deveria ter tido mais tempo com meus amigos. Olha só que coisa interessante, né? Frequentemente, eles não percebiam as vantagens de ter velhos amigos, de amigos, que chegavam até as suas últimas semanas de vida e não era possível rastrear essas pessoas, pessoas que viveu lá no passado e não estavam mais ali no momento, os amigos. E agora, meus irmãos, a gente está passando por uma situação tão difícil, quantos e quantos, por causa do Covid, nem na hora da morte eles podem estar presentes. Olha só que coisa interessante. E algumas pessoas relataram esse arrependimento. Eu deixei meus amigos para trás. Não podemos esquecer dos amigos, não podemos esquecer do nosso passado, das pessoas que fizeram parte da nossa história. É importante a gente valorizar isso. Mesmo que sejam poucos, mas todos nós temos sim amigos. Vamos para o quinto. O quinto arrependimento das pessoas. As pessoas geralmente dizem, relatam, segundo a enfermeira que eu citei anteriormente, é Bronnie Ware, diz assim: eu gostaria de ter me permitido ser feliz. É o quinto arrependimento das pessoas. Eu poderia ter sido mais feliz e não fui. Esse é um arrependimento surpreendentemente comum, segundo a enfermeira. Muitos só começaram a perceber isso no fim da vida, que a felicidade dela, nossa, é uma escolha. É uma escolha nossa sermos felizes ou infelizes. As pessoas ficam presas, muitas vezes, a hábitos antigos, a padrões antigos, a medos de mudar. E faz com que nós, muitas vezes, nós finjamos que estamos alegres sem estar alegres. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser felizes, precisamos permitir-nos sermos felizes. Esses, meus irmãos, são os 5 arrependimentos da maioria das pessoas. A gente já está partindo para a parte final. Só falta 10 minutos. Quem quiser já ir botando sua opinião aí. Eu queria saber se vocês gostaram dessas primeiras questões que nós colocamos aqui. Para falar sobre o espírito imortal, a gente trouxe a importância da vida atual. De você viver a cada minuto, de não se arrepender, de ter coragem de viver. E tem um texto aqui que é invisíveis, mas não ausentes. Eu vou falar bem rápido aqui, certo? Que diz o seguinte: a morte não é o fim de tudo, ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Isso aqui é deixa eu ver quem foi que disse isso aqui. É um texto do Momento Espírita. Momento Espírita, né? E quem fez isso aqui foi deixa eu ver o nome dele aqui, Vitor Hugo. Vitor Hugo, muito conhecido, né? E ele diz, ó, a morte não é o fim de tudo, ele não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. A morte do homem acaba e o da alma começa. Que digam esses que atravessaram a hora fúnebre da última alegria, a primeira do luto. Digam se não é verdade que ainda ali alguém e que não acabou tudo. E Vitor Hugo segue. Se eu sou uma alma, bem sinto que eu darei a um túmulo que não é meu, o meu ser, o que constitui o meu eu ir além. E ele segue. O homem é um prisioneiro, o prisioneiro que escala penosamente os muros de sua masmorra, coloca o pé em todas as saliências e sobe até o respirador. E Vitor Hugo segue. Aí olha, distingue ao longo a campina, aspira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem, prisioneiro, não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade de sua saída? Porque não possuirá ele um corpo sutil etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro, como
Como assim o é? A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é desse mundo. É por demais pesado para esta terra. Nosso ser espiritual é muito mais sublime do que nós imaginamos. O mundo luminoso é um mundo invisível. O mundo luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem a noite espiritual. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida então de luz. Olha só que coisa interessante esse poema de Victor Hugo, né? Na morte, o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra, pelo peso que nela faz. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra e tornam-se cada vez mais luz. Aproxima-se cada vez mais de Deus. À medida que estamos evoluindo, e Victor Hugo termina: o ponto da reunião é no infinito. Aquele que dorme, desperta, desperta e vê que o homem é aquele que vive e morre, desperta e vê que é um espírito. Nós somos verdadeiramente espíritos. Muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é verdadeiramente uma desgraça. Não é. Quando em verdade morrer, não é finar-se, nem consumir-se, mas é libertar-se. Assim, diante dos que partiram em direção à morte, assuma o seu compromisso de preparar-se para o reencontro com eles no plano espiritual. Prossegue cada um de nós na sua jornada na Terra, sem adiar as nossas realizações superiores que competem a cada um de nós, nossos compromissos, pois elas serão valiosas, as experiências. Quando você fizer a grande viagem, uma madrugada clarificadora da eternidade, porque Deus iluminará a todos nós hoje e sempre. É nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, que nós trouxemos essa reflexão nesse tempo tão difícil, nesse tempo de reavaliações, como o Valmor está dizendo aí, ó. O Valmor está dizendo, realmente é uma reflexão importante que nos encoraja a reavaliar as nossas posições. Esses momentos conseguem preencher um pouco a lacuna deixada pelo isolamento e a falta de sempre que sentimos das nossas reuniões presenciais. Isso é verdade, irmão Valmor. Isso é verdade. Esses momentos aqui é um momento de interação que nós temos e cada um de nós se fortifica quando nós analisamos mais detidamente, não é friamente, mas detidamente, as coisas espirituais. E para a gente fechar, meus irmãos, a gente vai fazer a prece, temos aqui, são 5 minutos. Quando nós trazemos aqui essa reflexão sobre a alma imortal, é principalmente para sabermos que nós somos seres espirituais. Não podemos esquecer disso. Estamos aqui na vida carnal, que é importantíssima. Importantíssima para passarmos pela experiência, ou pelas experiências que nós precisamos. Vamos aproveitar, vamos ter coragem. Não vamos passar pelos 5 arrependimentos que foram citados na noite de hoje aqui. Vamos ter coragem de viver. Vamos ter amigos, vamos olhar para nossas famílias, vamos olhar para nós. Vamos ter a certeza de que dentro de cada um de nós tem uma força maior, que é a força da vida espiritual. E essa eternidade, essa imortalidade, ela precisa ser entendida dessa forma, enquanto seres espirituais. Esses seres espirituais, eles vão serem compreendidos quando cada um de nós despertar que nós somos essa essência divina que Deus deu a cada um de nós, que corporificou nesta matéria densa para passar por experiências necessárias. Precisamos aprender. Precisamos a cada dia compreender a importância dessa vida. Precisamos compreender a importância da morte. Precisamos compreender a importância da transformação de cada um de nós. A morte, nada mais, nada menos é do que uma passagem. Vamos orar por aqueles que já fizeram essa passagem. A Humberto, que foi colocado aí por amor, a muitos dos irmãos hoje, quantos e quantos, talvez a estatística do dia de hoje devam ter aumentado das pessoas que faleceram diante do Covid. Temos que orar por essas pessoas, para que elas façam a sua passagem devida e estejam ao lado dos espíritos abençoados, que Jesus encaminha a todas essas criaturas, assim esperamos. É o momento, meus irmãos, de nós estarmos aqui,
unidos no pensamento de luz, para que cada um de nós possamos sermos vacinados. Vacina, sim. Vacina, sim. Este é o medicamento que nós precisamos para a matéria. Mas para o espírito, precisamos de uma vacina mais forte, que é a vacina da transformação. Não deixemos passar esse período de pandemia sem aprendizagem. Tudo isso é aprendizagem. Tudo isso que nós estamos passando é para que a gente entenda um pouquinho mais da vida espiritual, que a gente compreenda a importância de cada um de nós nesse plano, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, compreender que a vida ela é pujante todos os dias. Todos os dias vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por ainda permanecermos aqui. Mas se formos chamados para o plano espiritual, vamos agradecer também a Deus, porque lá nós vamos estar sendo recebidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos amigos, por aqueles que foram antes de nós. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos plantar. Vamos plantar a semente da luz. E eu digo para vocês, olha, existe uma forma de se preparar para morrer. Só existe uma. Sandra, Roseni, Valboa, Laim, todo mundo que está aí. Só existe uma forma de se preparar para morrer. Não é comprando um caixão bonito, não é comprando uma lápide bonita. A melhor forma de nós nos prepararmos para morrer é sabendo viver. E nós só saberemos viver quando nós compreendemos a essência da nossa verdade espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós. E vamos, nesse 1 minuto final, orar por todos aqueles que estão necessitando na noite de hoje, por todos que desencarnaram, a educadora Alice, que desencarnou hoje, outros professores da rede municipal, da rede particular, no estado, do município, do Brasil de uma forma geral. Irmãos educadores, vamos orar. Divino Mestre Jesus, que neste momento nós possamos compreender as necessidades que nós temos nessa vida. Que neste momento as luzes do divino caiam sobre cada uma das famílias que estão padecendo nesse momento diante do Covid, diante dessas determinações da espiritualidade maior. Que neste momento, como diz o amor, possamos ter muita luz e muita paz no nosso coração. Para todos nós, agradecidos estamos à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e aos Espíritos abençoados. E vamos terminar a noite de hoje agradecendo a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs pela paciência de passar aqui comigo 1 hora escutando, 1 hora refletindo, 1 hora vibrando e conectado com Jesus. Meus amigos, minhas amigas, gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. Uma boa noite. Semana que vem estaremos de volta. Com certeza, na paz de Deus e de Jesus. Vamos orar pelas pessoas que estão nesses momentos difíceis agora da pandemia. Um abraço. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine. Uma ótima noite, uma boa semana. Jesus abençoe. Vacina sim. Vacina sim. E não vamos esquecer, Jesus, nosso coração, é a vacina principal, que é a vacina do amor. Um abraço, Maricele, e todos os que estão aí. Beijo. Até mais.